Bom dia, sejam muito bem-vindos mais uma quarta-feira ao nosso canal para o nosso Café com Palavra. A palavra do Senhor vindo ali, ó, aliadinha com uma xícara de café quentinho. O café vem nos despertar fisicamente, mas o que mais necessitamos, na verdade, irmãos, nesses dias de tamanha dificuldade, nesses dias onde verdadeiramente vivemos o cumprimento da palavra de Deus, onde o amor de muitos já nem esfriou, está congelado. Dias de maldade sobre maldade, de uns devorando os outros e de frieza espiritual. Tem dias que nós acordamos, passamos às vezes um período assim, espiritualmente cansados, espiritualmente esgotados, espiritualmente não buscando novidade para nossa vida, não ousando. Às vezes nós, quando vamos ver, meu Deus, faz tanto tempo que eu não abro minha Bíblia em casa para ler uma palavra. Senhor, há quanto tempo eu não tiro um momento para orar, para buscar o Senhor em intimidade. Às vezes só consigo orar na igreja, porque não tenho tempo, não consigo separar um tempo para orar em casa. Isso se chama frieza espiritual. Às vezes nós estamos assim sonolentos espiritualmente, sabe? Com aquela preguiça espiritual. Mas show preguiça. Cafezinho para animar o físico e palavra para despertar o nosso espírito. Precisamos, ó, desperta tu que dormes, a palavra do Senhor, a graça do Senhor será derramada sobre as nossas vidas. Vamos despertar, irmãos. Não há mais tempo da gente ficar cochilando, não. Não há mais tempo da gente ficar, ai, que para amanhã eu faço, depois de amanhã eu leio. E não, 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 irmão. Vamos despertar, vamos despertar, vamos despertar. O Senhor está às portas. Jesus está às portas. E não é conversinha, ai, desde que eu era criança que eu escuto, não. Medite por você, examine você mesmo. Leia as Escrituras. E peça ao Espírito Santo de Deus para te mostrar. Você vai ver que sim, Jesus está às portas. Talvez volte amanhã, depois de amanhã. Talvez eu seja recolhida pelo Senhor antes que ele volte, mas ele está às portas. A palavra do Senhor diz que um dia para Deus é como um ano para ele é como um dia, 1000 anos para ele pode ser como um dia, porém eu não estou preocupada com quando será. Eu sei que acontecerá. E quando acontecer, você está preparado? Sabe qual vai ser o seu destino? Porque às vezes as pessoas não ficam preocupadas, mas ai, pastora, Jesus vai voltar, isso aí eu escuto desde para criança, mas vai voltar quando? É como você vai estar quando ele voltar que tem que ser a sua preocupação. Não é quando. Se ele vai voltar, é fato. Sabe aquilo que é fato? Vai acontecer. E quando acontecer, como nós seremos encontrados, irmão? Como? Seremos a igreja que será arrebatada, que será recolhida? Estaremos lá com eles? Vamos correr o risco de sermos aquele que nem salvação terá mais. Que nem chance mais de salvação terá. Né? De se pensar, né, irmão? Então não é mais tempo, não. Desperta. Bora despertar? Bora para a palavra do Senhor? Abra comigo sua Bíblia, se você puder, em Juízes. Juízes capítulo 6. Nós estaremos lendo do versículo 11 em diante, que diz assim a palavra do Senhor. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e lhe disse: Vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Amém? Curva a sua cabeça comigo. Vamos pedir ao Senhor por esta palavra nesta manhã. Pai, nós lemos, Senhor, aqui esta passagem e pedimos a Ti, o Espírito Santo de Deus, que venha ministrá-la aos nossos corações. Não de acordo com aquilo que o nosso conhecimento pode nos dar a entender, mas de acordo com aquilo que o Teu Espírito Santo tem a falar conosco através dela.
Abre, Senhor, o nosso entendimento para que possamos, Senhor, absorver cada ensinamento que o Senhor irá ministrar. Pai, ensina-nos também a guardar esta palavra, para que quando sairmos daqui, deste momento, não venhamos nos esquecer da mensagem que o Senhor irá transmitir aos nossos corações. E também, Deus, te pedimos que o Senhor nos ensine a praticá-la no nosso dia a dia. Assim, caminhando cada vez mais na tua direção, não perdendo foco, não perdendo o nosso alvo, para podermos estar um dia contigo. E no teu santo nome, Jesus amado, nós te agradecemos pela tua presença, por este dia e por esta palavra que irá dividir conosco. Amém? Vamos à palavra do Senhor. Nós vemos aqui Gideão, o anjo do Senhor se dirigindo a Gideão. Encontramos aqui o povo de Israel, o povo de Deus, oprimido por seus inimigos mais uma vez. Mas esses inimigos, eles vinham de uma maneira diferente, irmãos. Vamos colocar nos dias de hoje que era um povo metido a ser mais esperto, né? Porque nós já vemos o inimigo agindo na vida do povo de Israel de diversas formas. Nós já vimos Jacó tentando abrir poços, e eles iam lá e tulhavam os poços. E nós entendemos que quando se tulhavam os poços, a intenção era que sem água ele não conseguisse plantar, não houvesse colheita, ele viesse a passar fome, passar necessidade, perecesse. Porque a água era a fonte que geraria vida, alimento e etc. Mas aqui nós vemos um povo que vinha agindo na vida do povo de Deus de uma forma diferente. A palavra do Senhor nos diz que eles esperavam Israel plantar, regar, bem bonitinho. A plantação subir, germinar, frutificar, prosperar. E ficava lá, ó, só observando. E quando já estava tudo bonito, tudo pronto, eles vinham. Se você meditar na passagem completa, o Senhor diz que eles vinham como gafanhoto, em número de tão expressivo, um número tão grande, que não se podia contar, nem a eles e nem os camelos aos quais eles vinham montados. Então era assim, coisa enorme, que jamais o povo de Israel teria como se defender daquela quantidade, daquela multidão. Eles vinham em multidão sobre o povo de Israel. Versículo 5, se você quiser conferir na sua Bíblia. Porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em grande multidão, que não se podiam contar, nem a ele, nem a seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Então nós vemos aqui, nós sabemos que o inimigo de nossas almas, ele tem diversas estratégias para agir, para tentar agir na minha e na sua vida. A cada semana aqui o Senhor vem nos mostrando das artimanhas, das estratégias que o inimigo ele vai usando. Uma não dá certo, ele vai, muda e troca para outra, e assim ele vai caminhando. Nós, como povo de Deus, temos que estar sempre pedindo a Deus que nos deixe atentos às maneiras que ele pode estar agindo. E aqui o Senhor está nos mostrando que desta maneira aqui, ele não impedia a prosperidade. Ele não impedia que as bênçãos do Senhor, né? Ele não tentava impedir que as bênçãos chegassem. Ao contrário, ele ficava assistindo Deus abençoando seu povo. Porque, segundo a palavra aqui, não era falta de chuva, não era falta de água, não era falta de fertilidade na terra. Tudo isso o Senhor concedia ao seu povo. Aquilo que eles plantavam, prosperava, crescia, os frutos estavam vindo. Mas na hora de colher fruto, o inimigo vinha na frente. E o inimigo vinha com a sua multidão. E a passagem, o versículo que nós acabamos de ler, diz que ele vinha para destruir. E com isso o Espírito Santo de Deus, ele vem falando já nos nossos corações. O inimigo, às vezes, irmão, ele se faz de quieto. Nós estávamos falando aqui de sono, né? Às vezes ele faz de que ele está dormindo. Não está vendo nada que está se passando. Você está ali, ó, plantando, regando, arando a terra. Você olha para os lados, tudo quieto, não está acontecendo nada, está tudo bem. E ele está só observando, aguardando o momento para dar um bote.
E é por isso que nós devemos estar sempre vigilantes, sempre atentos, porque não sabemos o dia, ele vem realmente como um ladrão. E não sabemos o dia e a hora que ele vem. E aqui nós encontramos Gideão malhando o trigo, malhando ali a colheita, né? O fruto da colheita, o trigo no lagar, para salvar dos midianitas. Porque como era recorrente, eles sabiam que eles sempre vinham contra eles com essa estratégia de esperar tá tudo prontinho, mastigadinho, para vir tomar de suas mãos. Gideão estava ali bolando uma estratégia para esconder, tentar salvar algo para que o povo não viesse perecer de fome. Aí a palavra nos mostra que aparece o anjo do Senhor e diz, e já sauda Gideão. Você presta atenção nessa passagem. O anjo do Senhor cumprimenta Gideão de maneira diferente. Ele diz, o Senhor é contigo, homem valoroso. E aí nós vemos Gideão e falamos, peraí, você está falando comigo? Deus é comigo? E por que está acontecendo tudo isso aqui? Você está dizendo que Deus é comigo? E eu consigo entender então por que ele permite que venham, que levam toda a nossa colheita, que a gente venha perecer porque eles vêm e levam tudo aquilo que nós temos. O Senhor é comigo. Você consegue entender, irmão? A indignação de Gideão, porque ele vivia aquela situação diária, mensal, trimestral, não sei como é que funciona essas questões de colheita, de quanto em quanto tempo, mas ele vivia vendo a devastação que aquele povo fazia sobre o povo de Deus. Vendo o povo trabalhar, como fosse no dia de hoje, a gente ia dizer que este povo nadava, morria na praia. Nadava, morria na praia. Aí eu não sei por quantas vezes nós, eu e você, já nos vimos nessa situação. Eu não sei se talvez essa palavra está vindo sobre a tua vida agora, porque neste momento você vem vivendo e pensando, meu Deus, eu rodo e parece que eu volto para o mesmo lugar. Eu faço, pastora, mas Deus está falando exatamente comigo. Porque eu ando, faço, e quando eu vou ver, eu estou parada no mesmo lugar. As coisas vêm acontecendo tudo igual, parece um círculo vicioso, as coisas não mudam, sabe? Aquela coisa assim, ó. Hoje, a gente diria que estamos vivendo num looping, né? Parece que eu durmo, acordo, passo um ano, viro o ano, estamos aqui, ó, março 2024. Aí tem horas que a gente se parar para meditar na nossa vida, na situação da nossa vida, a gente vai olhar e vai falar assim, meu Deus, me parece que não muda nada, só muda o ano, só muda lá no calendário o número que está na folhinha, eu chamo de folhinha, tá, irmão? Por aí já entrego que eu sou velho, né? Mas amém, glória a Deus. Só que nós olhamos e nós achamos assim, mas parece que só mudou o ano, que as coisas continuam tudo do mesmo jeito, e eu creio que esse povo aqui estava pensando a mesma coisa, entra ano e sai ano, é plantar. Você pode imaginar que eles deviam olhar... Você pode imaginar que eles deviam criar várias estratégias para tentar fugir daquilo que o inimigo aprontava. Porque na primeira pegou desapercebido, então provavelmente para a segunda eles já tentaram se preparar, né? Mas o inimigo veio e conseguiu, mais uma vez, levar o que era deles. Tomar a sua bênção, tomar a sua colheita. E eu creio que aí eles tentam uma nova estratégia. Então a palavra ela vem nos mostrando que, irmãos, tem momentos, tem período na vida da gente que a gente se encontra assim. E olha que o anjo disse o que para Gideão? O Senhor é contigo. Não é como antigamente as pessoas pensavam, mas se está acontecendo isso na vida de fulano é porque ele está em pecado, porque está errado, é porque Deus não é na vida dele. Não. Deus é contigo, diz a palavra do Senhor. Você é valoroso, diz a palavra do Senhor. Mas tudo isso vinha acontecendo. E Gideão se indigna, poxa vida, mas se Deus é comigo, vamos ser honestos, irmãos. Vamos ser bem honestos. Imagina Gideão pensando assim, tá, Deus é comigo e tá desse jeito, se ele não fosse. Porque com certeza eu e você pensaríamos assim hoje. Pastora, se Deus é comigo e tá assim, imagina se não fosse. Não queira imaginar, irmão. A palavra do Senhor diz que a misericórdia do Senhor é a causa para não sermos consumidos. Então, tanto na passagem bíblica quanto na nossa vida, se está assim,
é porque a misericórdia de Deus ainda tem sido derramada. É porque a misericórdia de Deus ainda tem alcançado. É porque a misericórdia de Deus ainda tem guardado. Porque senão, tenha certeza, estaria pior. Porque aqui, a palavra nos mostra que esses inimigos vinham para destruir. Mas a passagem bíblica, a palavra do Senhor, sabe que essa frase está faltando. Matar, roubar e destruir. São 3 as funções do inimigo sobre a terra: matar, roubar e destruir. E aqui ele está destruindo. Então, Gideão se coloca diante do anjo e diz: mas como assim? Se Deus é comigo, está acontecendo tudo isso. No momento ele não conseguia enxergar, mas a misericórdia do Senhor ainda estava impedindo que as outras 2 fossem cumpridas. Que as outras 2 acontecessem e viessem sobre a vida de seus filhos. Assim como semana passada nós vimos o Senhor dizer: ei, peraí, devagar, não toca na vida dele. Mas você tem um limite. Daqui você não vai passar. Até que o povo clama ao Senhor. Até que o povo clama ao Senhor. Porque se você levar, pastora, mas isso aí tudo vem assim sobre a vida do povo de Deus do nada? Não. Nada vem sobre a nossa vida do nada. Vai ler a passagem antes. Medita. Porque Café com Palavra não é um estudo, então não dá pra gente estar explicando todo o contexto. Porém, se você vai começar este capítulo com a palavra do Senhor, dizendo assim: e se esqueceram de Deus, e se afastaram de Deus, e fizeram o que era mal perante os olhos de Deus. Tem um motivo, tem um contexto, para que o Senhor permita. Mas mesmo quando Ele dá a permissão, por causa de nossas atitudes, ainda assim Ele põe um limite. Então aqui nós vemos que o inimigo vinha e destruía. Ele não tinha poder, ele não tinha permissão para matar, para roubar mais, para operar mais do que aquilo. Ele tinha que parar por ali. Era a permissão. Porque aquilo que a gente semeia também a gente colhe. O povo tinha semeado mal, a colheita era má. Até que o povo clamou ao Senhor. O povo se lembrou de clamar ao Senhor. Aí aqui nós encontramos Gideão, e quando o anjo diz para ele que ele é um homem valoroso, que Deus é com ele, ele diz: mas não pode ser, porque eu estou passando por tudo isso. E o Senhor diz: então, vou te mostrar que eu sou contigo. É nessa tua força que eu vou livrar Israel. Mas a gente acabou de ler que era um exército tão grande, que era um povo tão grande, que ninguém conseguia nem contar, que dirá enfrentar. Não conseguia se contar, que dirá enfrentar. Então, às vezes, nós nos vemos nessa situação aqui. O Senhor diz que Ele é contigo, que Ele é na tua vida. As coisas parecem que não saem do lugar, mas Deus está dizendo que Ele é contigo. Deus continua usando vasos, continua usando profetas, está me usando hoje para dizer: eu sou contigo. Eu estou contigo nessa aí. Ainda que você olhe ao seu redor e não esteja entendendo nada e parece que eu não estou, mas eu estou contigo. Aí a gente começa a olhar para a gente e dizer: mas dá uma olhada para o tamanho do problema. Dá uma olhada para a multidão de coisas que vem sobre mim. Eu não tenho como resolver. Eu sou pequena, sou fraca, sou falho, sou fraco. E o Senhor diz: nessa tua força, eu resolverei essa questão. Vai nesta tua força. E aí, o homem, já imaginando que para enfrentar aquele exército daquele tamanho, ele precisa de quê? De um exército também. Espalha-se a notícia. Então, corre-se, né, a história de que Deus está com Gideão. Deus irá operar através da vida de Gideão. Aí começa a vir gente de todo lado: eu quero participar, eu tô junto, tô contigo, né? Aquela coisa quando a gente tá passando por um processo, às vezes, e você comenta com... todo mundo sabe o que tá se passando. E aí começa no WhatsApp, né? Ó, precisar, me chama. Ó, tô contigo, hein? Ó, pode contar comigo, qualquer coisa. Aí começa a aparecer. E começou na vida de Gideão. E se formou um exército de 30 mil homens. Vou já te dizer, irmão, que perto da multidão ainda era pouco. Pouco. Porque não vou colocar um número aqui não, mas você imagina uma quantidade de homens, de exército, de camelos, não dava para contar nem os camelos, olha o tamanho de um camelo. Que a multidão era tão grande que não se conseguia contar nem um camelo. Então você imagina que era enorme, né? Para ser comparado a uma nuvem de gafanhotos, que é uma coisa enorme, mas já se levantou ali 30 mil. Então eu imagino que Gideão estava lá quietinho, lá malhando seu trigo.
indignado com a situação que estava se passando, mas estava lá quietinho no seu canto trabalhando, fazendo a sua parte. Recebe a visita do anjo, o Senhor diz que vai operar através da mão dele. Nós vemos que ele o tempo todo, ele quer a certeza de que é Deus. Ele quer a certeza de que é Deus. Senhor, então se é o Senhor mesmo, faz assim. Hoje nós não vamos ministrar em cima desta questão, né? Do espírito ousado de Gideão, de eu quero prova de Deus, que é Deus mesmo que está operando, que está falando comigo. Vê que eles viviam numa época, né, irmãos, com tantos deuses estranhos, falsos deuses, pseudo-deuses no meio da terra. Tanta gente batendo no peito, sou profeta, eis que Deus mandou. Ah, se eu estou falando de agora, não. Qualquer semelhança não é mera coincidência, irmão. Desde aquele tempo já tinham os falsos profetas, os profetas de Baal, entregando profecias que não saíam dos lábios de Deus. Então Gideão ali, ele fica precavido. Opa, peraí, é Deus mesmo? Senhor, se é o Senhor que está falando comigo, então ele colocava particulares. Tenha seu particular com Deus sempre, viu, irmão? Tenha seu particular com Deus sempre. Ai, pastor, eu já tenho. Quando é Deus mesmo usando a boca do vaso, eu sinto uma coisa assim. Ai, quando é Deus mesmo falando, ou eu tenho aqui um particular meu, Deus, Senhor, se for o Senhor falando, o Senhor confirma dentro da palavra de tal maneira que é só eu e Ele que sabe. Tenha seu código com Deus. Porque Deus, quando Ele olha lá de cima, Ele não te vê como um número, Ele te vê como identidade. Ele sabe o nome da sua RG, seu PF, o CEP da sua rua, Ele conhece você, no seu profundo. Então tem uma intimidade com Ele, um código secreto. Ontem, saindo só um pouquinho aqui, para fazer um exemplo para os irmãos. Ontem eu estava esperando, aguardando a chegada das cadeiras, que vocês sabem, né? Quem não sabe, fique sabendo, que estamos abrindo as portas físicas do Ministério Ágape, porque o Ministério Ágape não para, mas estamos abrindo, inaugurando as portas físicas, né? E eu estava aguardando a chegada das cadeiras. E eu não sabia, porque eu compro bastante coisa no Mercado Livre, mas nunca fiz uma compra assim com um valor um pouquinho maior, né? Mais elevado, sei lá, do que o limite deles. Eu nem sabia que tinha isso. Mas descobri ontem que, dependendo de um determinado valor que é a compra, eles colocam um código secreto. Que antes da entrega, principalmente no meu caso, que eu não estava nem presente lá na entrega, mas se eu estivesse, eu também teria que dizer. No ato da entrega, assim que você faz a compra, o Mercado Livre te manda um código, só você e o Mercado Livre sabe. E quando o entregador chega para te entregar, antes de deixar as cadeiras, aquelas cadeiras que nós recebemos ontem para o nosso ministério, e antes delas serem entregues, eu precisei dizer qual era o código de entrega, código secreto. Então tenha você também o seu código secreto com Deus. Faça a prova sim. Senhor, é o Senhor mesmo que está falando comigo? Porque, irmão, já havia naquele tempo e hoje se multiplicou. De irmãos aí, pessoas infelizmente, né, irmãos, dizendo que coisas que não vêm de Deus, que não vêm do alto, que não receberam do Espírito Santo, só para poder dizer que é profeta, e é tanta profetada para tudo que é lado, que a gente tem que ter certeza que é Deus falando. Para não perder nosso foco, não perder nossa salvação, não perder nossa casa, nós precisamos ter certeza. Então Gideão, ele faz ali o seu código secreto com Deus, ele tinha um código, né? Senhor é o Senhor, então faz assim. E o Senhor fez. Ah, Senhor, me perdoa, com todo o respeito que ele tinha a Deus, ele pedia novamente, não, Senhor, por favor, mais uma vez, até que o Senhor confirma com ele por 3 vezes que é Deus falando com ele, que é Deus que está à frente, e aí se monta um exército com 30 mil homens. E eu creio que Gideão, então, agora, já tinha certeza que era Deus falando com ele. Deus confirmou que mesmo ele sendo pequeno, sendo fraco, Deus estava com ele, e o Senhor ia operar naquela situação. Então tenha certeza, não é falta de Deus, Deus está contigo, Deus vai trabalhar, Deus vai operar, você não está sozinho, e aí me surgem 30 mil homens. Eu imagino que Gideão, glória a Deus, né, irmão? Glória a Deus. Não é, meu Deus, olha o tamanho daquele exército, mas Deus está comigo. Deus está na frente. Né? E na mão do Senhor, um homem é exército. Então você imagina 30 mil. Então eu creio que ele tinha convicção com esses aqui. Tá bom, tá ok. Glória a Deus, vamos lá. Deus falou que vai me entregar eles na nossa mão. Então vamos lá. O Senhor disse, ainda não, Gideão, espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Reúne esse povo e fala assim, ó. Os medrosos e os tímidos voltam. Os medrosos e os tímidos voltam. E disse o Senhor a Gideão, muito é o povo que está contigo para eu dar os midianitas na sua mão. Sabe por quê? Porque Israel vai dizer assim, ah, fomos nós. Ah, também tinha 30 mil homens. Sabe o que Deus está querendo dizer?
Tem hora que você se questiona, nossa, mas na hora que eu precisava era tanta mensagem no WhatsApp. Antes de eu colocar a mão mesmo e falar, não, agora vai, vou fazer, vai começar a acontecer, eu preciso. Era tanta mensagem no WhatsApp, vou te ajudar, tô contigo, conta comigo. Mas cadê o povo? Que agora eu mando mensagem, tá ocupado, tá temporariamente fora da área de serviço. Agora quando eu mando mensagem, visualiza e não responde. Agora quando eu mando mensagem, eu falo com você depois que agora eu tô fazendo uma grande obra. O que aconteceu? Deus. Que é para você não dizer que foi tudo bem, porque A, B, C te ajudou. Mas deu tudo certo. Também nós estávamos em tantas pessoas. Mas deu tudo certo, porque fulano fez aquilo para mim. Deus. Somos dependentes de Deus. O Senhor disse, não. Tira os medrosos e os tímidos, porque também não vão te acrescentar em nada. Você já pensou, você está ali enfrentando um exército e um monte de medroso? Deus já sabia que quando chegasse na hora H mesmo, aquela hora que você precisa, vai voltar para trás. Então ele já tira antes, você tá entendendo? Às vezes você está contando com a companhia de uma pessoa, está contando com a força de alguém, que Deus sabe que quando chegar no momento que você mais precisar, Ele vai te deixar falando sozinho. E o que Deus faz? Tira primeiro, para voltar. Se dele é um trabalho. Porque às vezes também, irmão, quando a pessoa está ali do teu lado, você gera aquela expectativa de confiança, de segurança. Nós sabemos que nossa confiança maior está em Deus. Mas ter alguém ao lado, às vezes, nos gera essa expectativa. De que vai ficar tudo bem, qualquer coisa fulano está aqui. E quando Deus já vê, porque Ele vê antes que nós, né? Que quando for o momento que você estiver assim todo confortável pensando nisso, essa pessoa não vai estar, o Senhor já tira. E também quem falou que Deus te chamou para estar se sentindo confortável? Não, não. Nosso tempo de conforto já passou, né, irmão? É tempo de despertar, né? Mas tempo de ficar confortável. Quem quer ficar confortável, fica de longe assistindo. Os tímidos. O Senhor diz, não, esse aí quer conforto. Volta. E Gideão, tá. A palavra do Senhor diz que 22 mil ficaram. Então, de 32 mil que tinha um exército, 22 mil. Os medrosos e os tímidos voltam. Você vê que não é só na vida de Gideão, você vê lá na frente, nosso Senhor Jesus, falando, explicando, olha, o reino dos céus é assim. Para estar na obra de Deus, você tem que agir assado. Para fazer para Deus, você tem que abandonar o mundo. Para fazer para Deus, deixa teu pai e tua mãe, deixa toda a tua riqueza. Cadê? Sobrou 12. Aqui sobrou 10 mil. Lá com Jesus sobrou 12. Quantos vai sobrar do seu lado? Quantos tem sobrado do meu lado? Né? E aí, Gideão se conforma. Tá bom, tem 10 mil. Se Deus está falando que é esses 10 mil que Ele vai me dar vitória, com esses 10 mil que Ele vai me dar vitória, com esses 10 mil que eu vou. Vou com aquilo que Deus está me dando. Amém? Glória a Deus, vamos seguir. O Senhor diz, Gideão, manda esse povo baixar para beber água. Manda esse povo beber água. Sim. Aquele que beber água, lambendo, igual cachorro, e aquele que se abaixar para beber água, você manda voltar. Que fizer de outra, fica com você. Todo aquele que eu te disser que vai, vai, e o que eu disser que não vai, não vai. Então é assim. Aquele que lambe a água com a língua, igual um cachorro, não vai. Aquele que se abaixar de joelho para beber água, também não vai. Sobraram 300 homens que lamberam as águas. E o Senhor disse, com esses aí eu vou te livrar. De 32 mil para 300. 1%. Se eu não estiver errado de conta, 1%. Mas na média é 1%. De 32.300 homens. E o Senhor diz, é com esses que eu vou te entregar nas mãos. Vai ser esses aí. Aí os mistérios de Deus, irmão. Deus, Ele vê lá na frente. Aqueles que se abaixaram, que a ministração hoje não é, o foco do Espírito Santo aqui hoje não é esse. O porquê que Deus separou aqueles, os porquês, vamos deixar para Deus hoje. Se uma hora o Espírito Santo, o Senhor quiser que nós voltemos nessa palavra para entender o porquê das escolhas detalhadamente, com certeza Ele nos fará voltar. Hoje o Senhor está dizendo que independente da quantidade que está sobrando,
É com aquilo que o Senhor tem colocado na tua frente, no teu caminho, na tua mão, que Ele vai operar. Se Deus tem dito vai e faz com aquilo que o Senhor está deixando que fique. O que Ele tirou porque era o correto para a tua vida nesse momento. Aquele que o Senhor fala, sabe, não vamos ficar chorando, lamentando aquilo que Deus tira da nossa vida. Porque às vezes nós temos esse processo, sabe? Parece que fica de luto, e aquele luto perpétuo que nunca acaba. Ai, mas fulano estava junto, eu queria. Não! Deus tirou, glória a Deus. Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe por quê. O Senhor tirou da minha vida, então eu vou continuar daqui para frente, com isso aqui que o Senhor permitiu. Ai, mas tinha mais alguém ali que eu achava, e quando eu fui ver também, sabe? Também não era para ficar. Simples assim, também não era para ficar. Quem é para estar contigo vai estar, quem é para permanecer do teu lado no momento que você precisa estará, aquele que é para contemplar essa vitória junto contigo, o Senhor colocou do teu lado já. Aquele que é para contemplar esta vitória contigo, o Senhor já te enviou. Já está escolhido por Deus, aquele que vai contemplar essa vitória contigo, não é qualquer um. Se chega num show na face da terra, óbvio que as proporções são diferentes, que é por causa do poder aquisitivo, né? Mas tem as separações. Tem que só consegue assistir na pista e quem vai pro camarote, né? Todo mundo que vai pro camarote com você, não. Tem um preço para pagar e quem sabe, ó, bilheteiro, é ele. É ele que sabe quem vai passar por essa bilheteria. Quem vai receber bilhete de cortesia, quem vai receber bilhetinho VIP, quem vai ficar na pista. E quem nem vai entrar. É ele que sabe. O que importa aqui, irmão, é que você se mantenha com esse entendimento. Deus é contigo. Deus é contigo. Aquilo que o Senhor prometeu, Ele vai fazer acontecer. Essa situação de destruição, de você lutar, trabalhar, porque nós vimos que era trabalhador, estava ali, foi encontrado por Deus, fazendo o quê? O que Deus mandou, o que Deus chamou. Então a minha e a sua preocupação é permanecer na posição que Deus chama. Deus te mandou pôr a mão no arado, vai lá. Vai fazendo. No momento certo, o anjo descerá sobre a tua vida e vai te dizer, vem, chegou a hora. Vamos acabar com essa palhaçada aqui. As formas que eu falo são as formas do nosso dia a dia. Porque tem momento que sim, nós olhamos para a nossa vida e falamos, Senhor, não aguento mais isso aí não. É sempre a mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. E eu tô fazendo, eu tô lidando, tô fazendo, tô lidando. Tô buscando estratégia, parece que não acontece e volta sempre na mesma. O Senhor tá mudando essa história. Deus está mudando esta história. Assim como ele foi na vida de Gideão, que com poucos 300 homens, a gente parece muito, mas para enfrentar o exército dos midianitas, era pouco. 1% de 32 mil, daquilo tudo que você imaginou que talvez estivesse com você, daquilo que você estava confiando. Separa 1%, com esse 1% Deus vai te entregar a vitória. Com este 1%, Deus vai te entregar a vitória. Porque é aquilo que o Senhor preparou. O que nós precisamos na nossa vida é o que Deus prepara, não é o que nós imaginamos que tem que ser. Nós imaginamos um monte de coisa. Gideão talvez imaginou que só conseguiria vencer se estivesse com os 32 mil. Depois talvez ele se conformou que ele conseguiria vencer com os 10 mil. Mas a vitória foi entregue nas mãos do servo de Deus, através dos 300, que nem precisaram usar força física para isso. Medita na passagem. Lê a passagem completa. A palavra do Senhor vai nos mostrar que essa vitória foi entregue ao servo de Deus, apenas pela palavra, pelo poder do grito, pela obediência ao que Deus mandou. Toca as buzinas e eu te entregarei o povo nas tuas mãos. E assim aconteceu. Chegando, pois, Gideão e 100 homens que com ele iam, ele separou em 3 turmas, estratégia que Deus deu, que é muito importante, né, irmãos? É muito importante, porque às vezes nós, o Senhor está dizendo, pastor, aqui vai me dar estratégia, esteja atento à estratégia do Senhor, usa seu código lá com Deus, seu código secreto, só você e Deus. E Ele vai te dar estratégia. Por onde eu começo, Pai? O que eu faço? Aí você obedece, porque a vitória é garantida. O Senhor te envia a estratégia. Você certifica que é Deus falando contigo. Põe em prática, a vitória é garantida. Tem passos, irmãos, sabe? Infelizmente, hoje em dia, muitos somente saem jogando. Não é assim. E, infelizmente, não é assim. Tem um processo, irmão. Tem um processo estabelecido que deve ser obedecido. Não adianta eu chegar aqui e dizer para você, olha, todos que estão assistindo vão ser abençoados. Você está cumprindo aqui? Você está vendo que tem uma etapa, que tem uns processos a ser cumprido? Se você se enquadrar dentro deles, glória a Deus, receba. Mas se não, não adianta nem levantar a mão e falar, toma posse.
Porque para tomar posse, tem que tomar posse do princípio ao fim. Tem que tomar posse de que eu vou me colocar na posição. Tem que tomar posse que eu irei estar atento ao que Deus vai falar. Tem que tomar posse que eu vou me certificar que é Deus que está falando. Tem que tomar posse de que eu vou me colocar na posição que Deus mandar. Tem que tomar posse que eu vou cumprir as exigências que o Senhor colocar. Tem que tomar posse que Deus vai me dar estratégia e eu vou obedecê-las. Aí sim, levanta as mãos e recebe a vitória. Do contrário, não. Eu não posso chegar aqui e ministrar na sua vida algo que não vem de Deus. Não posso chegar aqui e dizer para você, fica do jeito que você está, não faça nada que Deus vai operar sozinho, não vai. Não vai. Ele vai ficar lá de cima tentando te despertar, porque por muito tempo esse povo permaneceu nessa mesma situação. Por que Deus não agiu antes? Porque precisava do movimentar do homem. Deus não é enxerido. O inimigo é. O inimigo é. Ele vai entrando onde ele encontra brechinha, ele se espreme um rato, que rato não tem osso, qualquer lugar ele passa assim, é o inimigo das nossas almas. Ele vai se infiltrando por onde ele encontrar brechinhas e vai passando, tentando, fazendo de tudo para destruir. Fica na calada da noite, espreitando. Deus não. Deus, ele fica olhando, ele sabe o plano, ele fica planejando aqui, ó, projetando coisas lindas para sua vida. E esperando você olhar para ele e falar, pai, faz. Eu quero, pai, faz. Eis-me aqui, Senhor. Esperando o povo clamar. Precisou o povo clamar. Você começa a passagem bíblica, você começa o capítulo vendo que Israel estava desviado, estava afastado, não queria saber de Deus, não estava nem aí. Deus já estava com os planos lá, irmão, mas se o homem não fizer nada, assim é na nossa vida. Não posso chegar aqui e dizer para você de forma diferente. Aí sim nós encontramos que Gideão cumpriu todas as etapas do processo. Todas as etapas do processo Gideão seguiu, à risca, aqui em sintonia com Deus, com o seu particular com Deus. O Senhor deu toda a orientação e ele foi lá e cumpriu. Separou em 3 grupamentos, cada um com 100 homens. Passou os homens conforme o Senhor lhe passava. E esses homens também obedeceram. Algo que preste atenção, é importante. Você está se colocando na posição que o Senhor quer para a tua vida, para cumprir o processo. Certifique-se de estar também ao teu lado, junto contigo, pessoas que tenham esse mesmo entendimento. Que estejam no mesmo propósito, que você vai chegar e vai dizer, olha, Deus nos falou para a gente fazer assim, e ela continua aqui, ó, nessa mesma linha de raciocínio que você. Porque se ela estiver indo para um lado e indo para o outro, Deus mandou separar em 3 grupamentos de 100 homens, e esses homens vão fazer assim, assim, assim. Um deles não fazendo, já acabou. Você está entendendo? Então nós precisamos também estar cercados de pessoas que estejam na mesma comunhão de pensamento. Para fazer segundo o querer e a vontade de Deus e para a obra do Senhor se cumprir. Aí o Senhor dá as instruções e assim, versículo 20, assim tocaram as 3 companhias as buzinas, as 3 companhias. Quebraram os cântaros e tinham nas suas mãos esquerdas tochas acesas, nas suas mãos direitas as buzinas para tocarem e clamaram, espada do Senhor e de Gideão. E conservou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército pôs-se a correr e gritando, fugiu. Você entendeu? O que acontece com o agir, com todo o movimento, com toda a palhaçada do inimigo na tua vida, quando você se coloca na posição de obediência, cumpre as etapas do processo até o final, e obedece aquilo que Deus colocou na sua vida, ocupa suas mãos com aquilo que Deus preparou. Na mão direita, cântaro, na mão esquerda, buzina, as lanternas, né? As tochas acesas. Com as mãos ocupadas com a obra, com aquilo que Deus mandou. E o que Deus fez? O que acontece com o inimigo? Precisou levantar a mão? Precisou de força física? Precisava de 32 mil? De 10 mil? Com 300 que sobraram fiéis, obedientes a Deus, o Senhor entregou os inimigos nas mãos de Gideão assim. Correndo, gritando, eles fugiram. E assim o inimigo fugirá de vós, resistir ao diabo, ele fugirá de vós, da palavra do Senhor. Ser fiel e temente a Deus, cumpre, obedeça as suas ordens, a estratégia que Deus coloca no teu coração, e ele fugirá de vós. E você desfrutará daquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Não mais trabalhar só para o outro ter lucro, para o outro vencer, para o outro conquistar, para você começar a conquistar. Assim como o Senhor disse para esse povo, eu te tirei do Egito, não foi para isso.
Foi isso que o Senhor disse para esse povo. E levantou Gideão e entregou a vitória nas suas mãos. Amém? Fique com esta palavra no seu coração, tome posse dela, coloque em prática na sua vida. Eu tenho certeza que o Espírito Santo falou com você, porque falou grandemente comigo aqui também. Agora sim eu vou dizer, você vê até o final dessa palavra comigo, o Espírito Santo falou no teu coração, então curte o canal, para que a gente venha crescer cada dia mais na graça, no conhecimento e em número também, que mais pessoas possam estar ouvindo juntamente conosco, recebendo do alto esta palavra que o Senhor derrama sobre nossas vidas. Conheça o canal, vai lá conhecer, temos o Café com Palavra, que é isso que nós estamos fazendo hoje. Sexta-feira tá aí, ó, Fala a Deus, estudo da Palavra de Deus. Estamos fazendo nessa semana, nesse mês agora de março, um estudo sobre a Páscoa, um estudo bem detalhado, para que a gente venha entender direitinho como é a ordenança, a celebração, o que é a Páscoa, por que comemorarmos, se devemos comemorar, tudo isso, irmão, lá no Fala a Deus. Todo domingo temos uma palavra, a palavra dominical, que vem sobre nossas vidas também com esse mesmo intuito sempre, de que nós estejamos sempre aqui, ó, guiados pela palavra de Deus, que ela nos leva sempre ao bom caminho, porque os pensamentos de Deus sobre nossa vida são pensamentos de bênção e de paz. E dentro da sua palavra, orientados pela sua palavra, é a única forma de alcançarmos viver aquilo que Deus projetou para mim e para você. Amém? Que o Senhor continue abençoando grandemente a sua vida. Muito obrigado por ter se inscrito, você que já é inscrito. Muito obrigado você que não é inscrito por ter assistido até aqui. Se gostou e sentiu no teu coração, se inscreva. Se não, só volta para assistir, para ouvir mais de Deus. Deixa Deus continuar falando contigo. Amém? Porque a obra no tempo do Senhor ela é feita. Não precisa da gente ficar aqui horas pedindo, faça, 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 não. O que Deus colocar no teu coração, eu creio que será sempre o melhor. Amém? Agora, curve sua cabeça para nós buscarmos do alto aquilo que todos nós necessitamos, que é as bênçãos do Senhor sobre nós. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sempre sobre a sua vida, não só hoje, sempre, até que o Papai volte para nos buscar. Amém? Deus abençoe grandemente sua vida. Tenha uma excelente semana em nome de Jesus.